Hebreus 6. Hebreus 6, versos 1 e 2. Amém? Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, eu ainda estou ministrando em Hebreus 6, a gente ainda está falando sobre esses 6 fundamentos, fundamentos rudimentares, fundamentos elementares, dependendo da tradução da Bíblia, e a gente já passou pelo fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. A gente já falou que não é necessário arrependimento somente no momento da conversão, mas é um arrependimento que ele vai prosseguindo enquanto a vida cristã vai caminhando, porque infelizmente nós temos uma natureza pecaminosa. A gente já pregou aqui sobre o que é pecados e o que é pecado, que tem uma diferença sobre cada uma das coisas. E a gente também, da última vez, né, a gente falou sobre a fé em Deus. E eu lembro que a gente falou que o mundo lá fora não é que lá não tem fé, mas é que lá tem fé. Tem fé em várias coisas, só que a fé ela não está colocada em Deus, ela não está colocada onde ela deveria estar sendo colocada. Então nós temos pessoas que têm fé em tantas outras deidades, têm fé em tantas outras coisas, têm fé em si mesmo, têm fé em tantas outras coisas, mas que não acreditam em Deus. Então é necessário um fundamento do arrependimento, onde nós devemos nos arrepender e reconhecer Cristo, Deus como eles é, e é necessário a nossa fé, a partir desse arrependimento, nos guiar diretamente até Deus, e não nos guiar a, não sei, certas coisas bizarras que acontecem por aí. E hoje nós vamos falar a respeito da instrução de batismos. E quando a gente lê aqui, a gente já entende. Instrução de batismos. Então a gente lembra do batismo na água e a gente lembra do batismo no Espírito Santo de Deus, que é o que a gente mais fala. Porém, também existe o batismo em Cristo. E também existe o batismo no fogo. Como normalmente na Bíblia, quando fala do batismo do Espírito Santo, já vem falando do batismo em fogo, a gente interpreta como sendo o mesmo batismo, mas não é o mesmo batismo. E também tem outra coisa, o batismo, ele não segue uma ordem. Tanto que a gente vai começar no batismo em Cristo, que é o primeiro batismo, depois a gente vai para o batismo das águas, depois a gente vai para o batismo do Espírito Santo e depois a gente vai para o batismo em fogo. Só que não necessariamente vai acontecer nessa ordem com cada um de nós. Às vezes acontecem com ordens diferentes. Eu, por exemplo, eu fui batizado primeiro na água, depois eu fui batizado no Espírito. Tem gente que foi batizado primeiro no fogo, depois veio o batismo em Cristo e tá. Então não segue uma ordem correta, mas existem entre esses quatro batismos. E eu escrevi aqui: batismo em Cristo, batismo das águas, batismo no Espírito Santo e batismo em fogo. Então a gente vai começar com o batismo em Cristo. E nós vamos falar sobre esse batismo em Cristo, depois dele a gente vai passar para os outros batismos. Para falar do batismo em Cristo, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos 13, a partir do verso 24. Hoje a gente vai ler muito Bíblia. Eu podia ter anotado os versículos aqui no celular, mas aparentemente boiei nessa. Mas vamos lá em Atos 13, a partir do verso 24. Atos 13, a partir do verso 24. Amém? Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou. Quem vocês pensam? Mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Então, aqui, João está falando sobre o batismo dele ainda.
João ainda ele está falando sobre esse batismo de arrependimento. Ele ainda está falando sobre arrependimento. Então, nós temos toda uma caminhada cristã. Toda uma caminhada cristã. E o início da caminhada cristã é o arrependimento. Esse é o ponto inicial de todo cristão. É o arrependimento. É reconhecer que nele há uma natureza pecaminosa. Mas eu só faço coisas boas lá fora. Em você há uma natureza pecaminosa. É como a gente falou, o leproso, qual foi o pecado do leproso? Ele não pecou, não tem um pecado descrito. Por que, que o cara tem lepra? Mas é uma condição na vida dele aquele pecado. Sobre nós é a mesma coisa, é como se todos nós fôssemos leprosos espiritualmente. Todos nós temos machucados espirituais, todos nós temos uma sujeira espiritual, que é essa condição de pecado que está sobre nós. A partir do momento que Adão comeu do fruto. Se a gente pegar a tradução do nome Adão, a gente vai entender humanidade. Então não é que o Adão pegou, mas é que a humanidade pegou. E como a humanidade pegou, está sobre a humanidade todo o peso do pecado. Então não é culpa de um homem, mas é culpa de uma humanidade. Porque sobre esse homem estava toda a humanidade. É o Adão, por causa de um homem, entrou o pecado no mundo, e por causa de outro homem, que é Jesus, saiu. Então todo o pecado veio através de Adão, mas todo o pecado também sai através de Jesus. É um que representa toda a humanidade, é um que representa toda a igreja, todo o corpo santo. Então é necessário que seja pregado esse arrependimento, independente se a pessoa faz doação, independente se a pessoa ajuda velhinho a atravessar a rua, independente se a pessoa faz obras de caridade, independente da forma que a pessoa viva, sobre ela ainda há pecado. E porque sobre ela ainda há pecado, é necessário que essa pessoa venha se arrepender. Então é necessário que as palavras de João Batista ainda sejam ministradas. Ainda é necessário que o arrependimento seja pregado. E por isso nós começamos aqui, nesse arrependimento. No batismo de arrependimento, Cristo já era anunciado. E o próprio João já dizia que ele os batizaria com o Espírito Santo e fogo. Atos 19. Bom que a gente vai ficar só em Atos por enquanto. Atos 19, do 2 em diante. Amém? Atos 19, do 2 em diante. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então está aqui um povo que que ouviu essa palavra de João Batista e teve esse batismo de arrependimento. E teve esse batismo de arrependimento. E a partir desse batismo de arrependimento, essas pessoas já carregavam a identidade cristã em si. Essas pessoas elas já caminhavam conforme um cristão tem que caminhar. Na casa da avó Luísa, a gente ministrou essa palavra. A gente ministrou que o batismo de João Batista, a mensagem de João Batista, era uma mensagem que apontava diretamente para Deus. Então, independente daquilo que for pregado, independente daquilo que for ministrado, independente daquilo que for apresentado, aquilo tem que apontar diretamente para Jesus Cristo. Então, mesmo esses homens, não tendo ouvido falar do batismo no Espírito Santo, esses homens ainda assim se arrependeram e ainda assim estavam caminhando conforme haveria de caminhar. E eles caminhando conforme haveriam de caminhar, aí sim sobreviveria sobre eles o Espírito Santo de Deus. Então, há pessoas que vão ser encontradas por essa mensagem de arrependimento, vão ser tocadas por essa mensagem de arrependimento e vão ser transformadas por essa mensagem de arrependimento. Porém, não finaliza aí a conversão do cristão. Não finaliza aí a metanoia, não finaliza aí a mudança de vida. Nós não podemos morrer somente na mensagem do arrependimento.
Há outros degraus que nós temos que caminhar, há outros ambientes aonde nós temos que subir. Nós não podemos ficar eternamente somente no choro, no choro, no choro, no choro do arrependimento, sendo que há outra mensagem, sendo que há outros pontos a serem ministrados e outros lugares a serem encontrados. Senão a vida do cristão é labuta atrás de labuta, é dor atrás de dor, é constrangimento atrás de constrangimento, é dificuldade atrás de dificuldade. Mas não é. O evangelho não é somente isso. O evangelho, ele é profundo, mais profundo que as águas do oceano. E ele é mais alto do que os altos céus. Então ele não pode ser reduzido a somente a ministração de João Batista. Ele não pode ser reduzido somente à ministração do arrependimento, sendo que há muitas outras coisas. Então, esses homens, eles encontraram essa mensagem do arrependimento e Paulo vai lá para tirar isso. Não, nunca mais vocês vão se arrepender, jamais. Mas Paulo vai lá para apresentar algo mais. Porque como pode-se dizer, eles ainda estavam no raso. Eles ainda estavam no primeiro fundamento. Eles ainda estavam no arrependimento. E o arrependimento leva a fé em Deus. Então eles já caminhavam na fé em Deus. Eles já pegaram os dois fundamentos. Porém, há mais 4 fundamentos para ser colocados sobre esses homens. Aí imagina um evangelho que morre em um fundamento. É uma heresia. Um evangelho que só pega 2 fundamentos. Heresia. Um evangelho que pega 3 fundamentos. Heresia. O evangelho, ele é por um todo. Eu não posso pegar somente a parte que me agrada mais, a parte que me toca mais e a parte que me faz chorar mais. Não. O evangelho é um evangelho por um todo. Tem coisas que eu vou gostar, tem coisas que eu não vou gostar, mas isso é a palavra santa de Deus, viva e eficaz. Acima de tudo e acima de todos. Então, aqui relata a experiência do batismo desses homens, que foi o batismo de arrependimento, e após o batismo de arrependimento, Paulo leva o batismo do Espírito Santo sobre eles. E falando um pouquinho mais sobre esse batismo nas águas, estou falando mais dele do que do outro, né? Mas vai fazer sentido. Banhar-se com água era um rito de santificação. Se a gente ler lá em Gálatas 3, 27, a gente vai entender que banhar-se com água era um rito de santificação. Então, quando João Batista ministrava para aquele pessoal, gente, é o seguinte, nós temos que batizar, temos que ser batizados. Então, João Batista falando batismo, né? Corretação seria imergir sobre as águas, né? Deitar sobre as águas, né? Deixar as águas estarem sobre nós. Então, os judeus, eles entendiam aquilo como se lavar, se banhar de toda a impureza, se tornar puro, se tornar santificado. Então, o batismo de João não era algo totalmente, nossa, que parada nova que João Batista estava pregando. Não, era algo que eles já estavam acostumados. Porque para comer eles tinham que lavar as mãos, porque eles não iam comer com as mãos sujas, porque estariam impuras. Então tinha que lavar para tirar a impureza das mãos. A mesma coisa sobre os pés, tinham que lavar os pés porque os pés estavam impuros, então tinha que tirar a impureza sobre as mãos. E a ideia do batismo nas águas, como eles interpretavam, era a mesma forma. Então não é somente lavar uma mão, não é somente lavar o pé, mas é lavar o corpo por um todo para se tornar santificado e para se tornar puro. E falando sobre toda essa santificação, falando sobre essa limpeza, falando sobre esse fundamento que é o arrependimento e sobre esse batismo que está dentro desse fundamento que é o arrependimento, o que é ser batizado em Cristo, que é a primeira parte, que demorei quase 10 minutos para chegar nela. O batismo em Cristo é uma experiência espiritual. A gente vai lá em 1 Coríntios 12, 13. Primeiro Coríntios 12, 13. Amém? Então vamos à leitura. 1 Coríntios 12, verso 13.
Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Vamos em João 3,5. Falei que ia ter Bíblia hoje. Lá em João 3,5 está escrito: Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, é uma experiência espiritual ser batizado em Jesus Cristo. Por esses dois versículos, capítulos, a gente já consegue ter uma noção do que é ser batizado por Jesus Cristo. 3,5, que vai ser mais fácil da gente entender. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, aqui a gente vai pegar o quê? Nascer. Se tornar novo. Uma nova criatura. Uma nova pessoa. Então, esse nascer é ser colocado em Cristo. Eu vou explicar aqui sem meu esboço, caso que meu esboço vai acabar me enrolando. Mas o que acontece? As pessoas, elas vêm e elas se batizam na água. Então, é uma confissão de arrependimento, o batismo nas águas. O batismo nas águas, ele é, como que eu posso dizer? Ele é uma representação do que acontece no reino espiritual com a gente quando a gente encontra Deus. Quando a gente se encontra com Jesus Cristo. O batismo em Jesus Cristo é aquele momento onde eu o reconheço, onde eu entendo quem Ele é, onde eu falo, a vida que eu estou seguindo é uma vida totalmente errada. Eu me arrependo da vida que eu estou seguindo. Eu me arrependo das coisas que eu tenho feito. Eu me arrependo das coisas que eu tenho crido. Eu me arrependo de todas essas coisas. E eu dou um passo além e vou em direção a Cristo. E eu chego próximo de Cristo. E eu digo: Cristo, Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu entendo todo o seu amor por mim e eu aceito todo esse amor que você tem para comigo. E agora, aceitando todo esse amor que o Senhor tem para comigo, eu me torno um ramo que vai ser enxertado nessa videira que é Cristo. Então, eu me torno um com Cristo. É aquele momento onde Cristo morreu na cruz, eu também morri naquela cruz. Ele ressuscitou, eu também ressuscitei. É o momento onde eu me torno um com Cristo. Eu devia ter anotado as passagens que falam sobre isso, mas eu não anotei. Mas é o momento onde eu me torno um com Cristo. Esse é o batismo em Cristo. Onde eu reconheço a superioridade de Cristo sobre a minha vida e aonde eu adentro isso. Aonde eu me torno um com Ele. Aonde eu vou ao encontro dele. Por que é uma heresia uma igreja que tem um fundamento, que só encontra um fundamento? Porque se você pega somente o primeiro fundamento, que é o fundamento do arrependimento, você não caminha até Cristo. Você vive se arrependendo. Mas você não vai até Cristo para se tornar um com Cristo. Você não anda em direção a Ele para ser transformado por Ele. Você não anda até Ele para ser transformado por Ele. Você não entende que todas aquelas máculas, todas aquelas sujeiras, toda aquela condição, aquela lepra espiritual, Ele levou. Ele carregou. Você não entende que aquela cruz, que é sua, Ele carregou. E você não entende que você também tem que carregar a sua cruz. É como se você estivesse seguindo o caminho ao Calvário junto de Cristo. É como se você estivesse sendo crucificado na cruz junto de Cristo. É como se você estivesse levando todas as chicotadas, como se você estivesse naquele momento junto de Cristo. E desse o último suspiro, como Cristo deu. E depois viesse fôlego novo sobre você, como veio sobre ele no terceiro dia. O batismo em Cristo é reconhecer Cristo
dentro de nós. É reconhecer Cristo não somente batendo a porta, mas adentrando essa porta e se tornando um dentro da gente. É olhar para você mesmo e falar: eu sou templo santo de Jesus Cristo, mas eu também habito dentro dele. Eu também habito dentro desse Deus. Esse Espírito Santo que está dentro de mim, eu também estou habitando dentro dele. Esse batismo é a conversão. Esse batismo é o momento da conversão. É o momento que você está, não sei onde você está, mas é o momento que você entende o quão poderoso Deus é. E não somente o quão poderoso Deus é, mas o quão assustador o amor de Deus é para com os seus filhos. O quão grande esse amor é. E aquele momento onde você não consegue olhar para mais nada, a não ser para esse amor. Aquele momento onde você não reconhece mais nada, além desse amor, além dessa mão dele, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. O batismo em Cristo é o momento da conversão. É o momento onde você deu um passo, arrependimento. Onde você deu outro passo, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. E onde você deu outro passo, agora eu entendo que Cristo habita em mim e que eu habito nele e que nós somos um. Que eu sou uma videira, que eu sou um ramo enxertado nessa videira. Esse é o batismo. Em Cristo. É onde a gente se identifica estando nele. Lá em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Já vou lendo, hein? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o batismo em Cristo. É o batismo aonde eu fui crucificado com Cristo. Eu não estou só assistindo de longe. Eu não estou só vendo de longe. Mas eu estou ali, naquele ambiente, com Cristo. E como eu estou ali, assim já não sou eu quem vive. Mas é Ele que vive em mim. Então, o batismo em Cristo, ele é poderoso. O batismo em Cristo, ele é muito poderoso. Ele é muito forte. É o batismo que muda as nossas vidas. É o batismo que transforma as nossas vidas. É o batismo que nos torna outras pessoas. Não que o batismo nas águas não seja importante. O batismo nas águas é importante, mas o batismo nas águas, ele mostra fisicamente o que acontece espiritualmente no batismo em Cristo. É aquele momento onde a pessoa diz todas essas coisas, toda essa transformação, toda essa mudança, todo esse movimento espiritual que Cristo causou em mim, eu vou mostrar agora. Moendo minha cabeça, igual eu gosto de falar, ou nos rios, ou na piscina. Eu estou mostrando fisicamente o que aconteceu espiritualmente comigo. E aí que vem um erro nosso, às vezes, que a gente quer molhar tanto as pessoas, a gente quer batizar tanto as pessoas, batizar, e a gente só entende o batismo nas águas, onde a pessoa vai estar reconhecendo que vai estar tendo esse arrependimento pelo velho homem, vai nascer um novo homem, porém, ela nem foi batizada em Cristo ainda. Ela nem teve essa transformação, ela nem teve essa mudança. A gente quer tanto a prova física, a gente quer tanto aquilo que a gente pode ver, que a gente se esquece daquilo que está acontecendo no reino espiritual. E a gente não impulsiona a pessoa a viver isso no reino espiritual. A gente não impulsiona a pessoa a ser transformada no reino espiritual. A gente não fala para a pessoa o seguinte, irmão, você tem que ser crucificado com Cristo. Você tem que carregar a sua cruz.
Você tem que sentir as mazelas, você tem que sentir as dores. Cada uma delas. Para assim Cristo poder viver em você. E não mais você vivendo a sua vida conforme você quer viver. O batismo nas águas é o velho homem que vai e o novo homem que sobe. Porém, isso espiritualmente já aconteceu no batismo com Cristo. Porém, a gente acha que isso vai acontecer no ato de molhar. Não. Isso tem que acontecer espiritualmente. Não que não vá acontecer com a pessoa no momento. Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Eu não limito Deus de forma alguma. Porém, pelo menos aos meus olhos, isso já deveria ter acontecido espiritualmente. Para a pessoa fazer aquilo. Então, é isso. Esse batismo em Cristo é quando nós somos crucificados com Cristo e Cristo vive em nós. Quando nós nos convertemos, quando nós mudamos a nossa mente e espiritualmente somos outra pessoa. Batismo nas águas. Eu já falei aqui sobre ele, né? Mas vamos. Batismo nas águas é uma ordenança de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, eles batizavam nas águas. Ele é um selo da fé. O que condena não é a falta de batismo, mas sim a falta de fé. Mas o batismo acompanha a fé. É como eu disse, o batismo ele vai mostrar para a comunidade algo que já aconteceu no mundo espiritual. O batismo vai confirmar para a comunidade aquilo que já aconteceu no reino espiritual. Ah, mas eu converti e eu não quero batizar. Por quê? Qual o problema de batizar? Qual o problema de mostrar a mudança que Deus está fazendo em você espiritualmente? Faz o menor sentido. O batismo é uma confirmação. O batismo nas águas é uma confirmação daquilo que já aconteceu através do batismo em Cristo. O batismo é para nós como a circuncisão é para os judeus. Para os judeus, alguém que fazia parte do povo judeu era alguém circunciso. Tanto que quando Davi vai xingar Golias, ele falava, esse circunciso aí. Ou seja, esse não faz parte de nós. Esse não está no nosso meio. E o batismo para a gente é a mesma coisa. Pô, ô irmão, você vai na igreja? Você é batizado? Não, não sou não. Você é filho. Não sei não, irmão. Se eu fosse o seu, batizado. Entendeu? Porque tem uma importância para nós. E o batismo para nós é como a circuncisão é para eles. E eles não ignoram a circuncisão. Eles têm até orgulho de ser circuncidados. Agora, por que que no nosso meio, os comedores de feijão, quer batizar? Acha besteira? Não. Não é. O batismo nas águas é importante. O batismo nas águas é a confirmação do que acontece espiritualmente. O batismo nas águas, ele é poderoso. Porque o batismo nas águas é o que dá força para a igreja. A igreja olha e fala, nossa, Deus está movendo espiritualmente aqui. Como que você sabe? Olha o tanto de gente que está batizando e que está querendo batizar. Se isso não é confirmação do mover de Deus espiritualmente aqui, o que que é? Um ambiente que causa conversão, um ambiente que causa mudança de vidas. Então o batismo nas águas, ele é poderoso. Ele é algo que dá força para a igreja. Ele é algo que confirma a igreja que ela está caminhando no caminho certo, indo para o lugar certo. Então, ele é importante mesmo ele sendo uma confirmação. Isso aqui eu já falei, eu não vou ler Romanos. Agora vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Em Mateus 3,11. Vamos lá em Mateus. Nossa, eu achei Abacuque, não achei Mateus. Meu Deus. Mateus 3,11. É 3 mesmo? 3,11.
Glória a Deus. Mateus 3,11 está escrito: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqui em Mateus 3,11, o batismo no Espírito Santo e o batismo no fogo é uma promessa. É uma promessa. Não é algo que já está acontecendo no meio daquele povo, mas é uma promessa. Ele ainda é uma promessa. E eu imagino os irmãos ouvindo isso e o quanto que eles lá no meio eles já não estavam empolgados. Porque dizer então que existe o batismo nas águas, que existe esse arrependimento, mas que ainda tem mais duas coisas para acontecer. Um batismo no Espírito Santo e um batismo com fogo. Porque, como eu disse, o batismo, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, são dois batismos distintos. Distantes não, né? Quer dizer, dependendo da pessoa, pode ser distante. Mas, então, o João está falando que é o seguinte, gente. Eu os batizo com a água. É um batismo de arrependimento. É um batismo que confirma algo que já aconteceu no reino espiritual através do batismo do nome de Jesus Cristo. Mas vai vir um que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com o fogo. Então aqui é uma promessa. Então aqueles que já foram batizados nas águas com essa mensagem do arrependimento, imagina a empolgação deles para encontrar esse batismo no Espírito Santo e esse batismo no fogo. Imagina a empolgação deles. Agora imagina você entra na igreja, o pastor prega uma mensagem maravilhosa, lá em Joel, que eu gosto de Joel, quero usar Joel de exemplo. Prega uma mensagem maravilhosa lá em Joel, e aí você sente vontade de se converter, ou seja, espiritualmente já está rolando o batismo com Cristo, já está rolando, e aí, não, eu quero aceitar Jesus, aí você vai e aceita Jesus, aí já tem aquele batismo com Cristo, aí você vai na quarta-feira, aí o pastor prega, gente, vai ter o curso de batismo nas águas para todo mundo. Eu disse, não, eu já sou crente, eu já converti. Então agora eu quero esse batismo nas águas. Eu quero molhar minha cabeça. Quero confirmar para todo mundo que eu sou crente. Aí vai, o irmão vai, faz todo o curso e batismo nas águas, batiza nas águas. Nossa, maravilha, maravilha. Eu já passei por 2 estágios incríveis da fé cristã. Aí um dia ele está vendo alguém pregando e fala, ô gente, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo. Aí o irmão olha e fala, que isso? Já foi maravilhoso me encontrar com Jesus. Já foi maravilhoso caminhar em direção a Jesus. Já foi maravilhoso confirmar isso para todos. Porque o batismo nas águas é uma declaração de amor nossa também para com Deus. Então ainda tem algo mais ainda. E depois, em outro culto, batizados com fogo. Sabe, tem essa caminhada, essa escadinha, e ela tem que nos empolgar. Ela tem que nos empolgar, ela tem que nos impulsionar. Acho que às vezes a gente a gente sabe demais, a gente conhece demais, a gente já sentiu demais, a gente já falou demais, já leu demais. E a gente não tem aquela empolgação, aquele desejo, aquela vontade. Nossa, eu já fui batizado com Cristo, amém. Amém. Você foi crucificado com Ele. E agora Cristo vive em você, amém. Fui batizado nas águas, amém. Ele se declarou para você na cruz e você se declarou para Ele nas águas. Isso é lindo. Mas não parem não. Não parem não. Não vai descansar achando que você já lutou demais, não. Porque ainda tem o batismo no Espírito Santo. Nós vamos falar sobre ele. Então, aqui o batismo no Espírito Santo é uma promessa. Então, aqueles que foram batizados no arrependimento, porque ainda não tinham batismo em Cristo, né? Porque Cristo não estava sendo pregado. Mas aqueles que foram batizados no arrependimento,
que foram batizados nas águas, eles tinham algo para queimar, que era um nível acima daquilo que já foi ministrado, que era um batismo no Espírito Santo, e não somente um batismo no Espírito Santo, mas um batismo em fogo. Então aqui, o batismo no Espírito Santo, ele é uma promessa. Lá em Lucas 24. Oh, cara. Lucas 24. Achei Marcos. Achei Lucas 24. Vamos ler do 49 em diante. Amém? Glória a Deus. Então, lá em Mateus 3,11, o batismo no Espírito Santo, ele é uma promessa. E não somente o batismo no Espírito Santo, mas o batismo com fogo é uma promessa. E agora em Lucas 24 está escrito: eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, aquilo que era uma promessa, agora a gente já sabe de quem é essa promessa. Porque os irmãos podiam chegar assim para Jesus: Jesus, João Batista prometeu para a gente. E Jesus olhar: João Batista? Essa promessa que foi dita é uma promessa do meu Pai. É uma promessa do meu Pai. É uma promessa de Deus. Porque o homem a gente fala, a gente sabe, né? O homem diz que a gasolina não vai aumentar, fala no alto. Fala que a picanha vai abaixar, a cara. A gente sabe, nós como homens, sabemos que nossas promessas nós não cumprimos. Algumas a gente cumpre, mas outras não. Trazendo uma frase de um rapper, ele diz que quem promete mente para sempre. Porque se o cara cumpriu, amém, mas se não cumpriu, mentiu para sempre. Mas aqui Jesus diz, é uma promessa do meu Pai. Então essa promessa do Espírito Santo, essa promessa do batismo em fogo, é uma promessa do meu Pai. Não é uma promessa do homem, mas é uma promessa do meu Pai. Então, se você já foi batizado com Cristo, se você arrependeu, foi batizado com Cristo, molhou nas águas, então prepara, porque tem uma promessa de um Espírito Santo sobre a sua vida e tem uma promessa de um batismo de fogo sobre a sua vida. Porque é uma promessa de Deus e Ele cumpre todas as promessas dele. E o que é batizar? Batizar é mergulhar, imergir, eu ser colocado dentro de alguma coisa. Atos 1,14. Jogou uma página para frente achando. Atos 1,14. Bem? Então, Atos 1,14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso mesmo. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. E agora Atos 2, do 1 ao 4. Foi 1,14. E agora Atos 2, do 1 ao 4. Atos 2, do 1 ao 4. No terceiro dia. Oi? 1,14? Olha, será que eu errei? Não, estou em João. Desculpe-me. É porque eu passei uma página, não vi que depois de passar uma página vem João. Vamos para Atos 1,14. Eu li errado. E eu nem prestei atenção. Atos 1, Atos 1,14. E aí, olha, tá bem errado mesmo. Todos eles se
reuniam sempre a oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Isso. Então, nós temos uma promessa, nós sabemos de quem é essa promessa. E os discípulos também sabiam dessa promessa. Os discípulos também sabiam de quem era essa promessa, já que Jesus mesmo tinha dito para eles. E agora aqui em Atos 1:14 é o nosso movimento. É onde a gente está caminhando. Lembra do arrependimento? Não adianta arrepender e ficar estagnado. Você tem que dar passos. E aqui é a mesma coisa. Não adianta saber de uma promessa, não adianta saber quem fez essa promessa se eu estou parado. Eu tenho que dar passos. E aqui, o que é que os discípulos estão fazendo? Estão dando passos em direção a essa promessa. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos eles se reuniam em oração, porque eles entenderam que a oração é poderosa. Jesus, através da vida dele, mostrou para esses homens que a oração é algo poderoso. A oração é os nossos passos espirituais. A oração é aquilo que vai nos guiar direto àquilo que o Pai já nos prometeu. Aquilo que o Pai já nos disse. Então esses discípulos, eles têm conhecimento, mas não somente têm conhecimento, mas têm aquele desejo, têm aquela vontade. E porque tem isso, eles caminham em direção a isso. Aí lá em Atos 2, do 1 ao 4, está escrito: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, João prometeu. Jesus continuou levando essa promessa. Depois Jesus disse de quem era essa promessa. Os discípulos abraçaram isso, caminharam em direção a isso. E caminhando em direção a isso, houve o derramar do Espírito Santo sobre cada um deles. Houve o derramar do Espírito Santo sobre o lugar que eles estavam, sobre o ambiente onde eles estavam. Eles não simplesmente ouviram a promessa e esperaram o cumprimento dessa promessa, mas eles caminharam em direção ao cumprimento dessa promessa. Não adianta saber. A teologia sem experiência é somente um estudo morto. Mas a teologia com o Espírito Santo e com pessoas que se movem em direção àquilo que o Pai nos prometeu, aquilo que o Pai nos fala, é o estudo mais importante do mundo. Então, somente a ciência, somente o conhecimento não vai fazer nada nas nossas vidas. A gente vai ser somente um livro com formato diferente. Agora, se nós temos o conhecimento, se nós sabemos dessas promessas, se nós sabemos desses desejos de Deus, e nós caminhamos em direção a isso, o que vai impedir essa promessa de se cumprir? Nada. Nada. Se nós caminhamos em direção àquilo que Ele quer, nada pode impedir. Nada. Agora, se nós não caminhamos em direção àquilo que Ele quer, a gente já está derrotado. A gente já está finalizado. Não precisa nem subir no ringue. Já perdeu. Mas se nós vamos em direção ao que Ele quer, se nós damos esses passos de fé em direção àquilo que Ele quer, a igreja é invencível. As portas do inferno não vão prevalecer. Amém? Então, esse é o cumprimento da promessa de Jesus. O cumprimento da promessa de Deus. O cumprimento daquilo que João Batista já havia profetizado. Lá em Atos 10, 44, 47, a derramada do Espírito Santo. Em Atos 19, 2, 7, derramado o Espírito Santo.
Atos 8, 14 ao 17, derramado o Espírito Santo. 9, Atos 9, 17, 19, derramado o Espírito Santo. Atos 11, 15 ao 18, derramado o Espírito Santo. Então, a promessa ela não se cumpriu somente em nenhum momento, mas ela veio se cumprindo porque a igreja veio caminhando, porque a igreja veio buscando. E se a igreja continuar caminhando, se a igreja continuar buscando, se a igreja continuar desejando, vai continuar havendo derramamento do Espírito Santo. Vai continuar acontecendo esse derramamento. Como em Atos, continuou havendo derramamento do Espírito Santo sobre um povo que desejou o derramamento do Espírito Santo. E o que é o batismo no Espírito Santo? Já que estamos falando tanto dele como se fosse íntimos, somos. Humildade, né? Mas somos. Vamos ler Atos 1, de novo. Atos 1, 8. Dessa vez eu abri em Atos mesmo. Não vou ler outro texto. Atos 1, 8. Está escrito: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe o que esse versículo me lembra? Esse versículo me lembra o diálogo de Deus com Jeremias. Falando, Jeremias, você vai, e você vai ser uma cidade fortificada. Vão falar mal, vão querer apedrejar, vão tacar tomate, vão ignorar a sua mensagem, vão te bater na cara, vão te jogar num poço. Mas você é uma cidade fortificada no meio desse povo. E aqui é a mesma coisa. É um revestimento de poder. Esse batismo do Espírito Santo. O crente que é batizado no Espírito Santo, ele é diferente. Nada contra os outros. Mas ele é diferente. Ele tem uma convicção chata. É chato. Ele é uma cidade fortificada, em meio a uma sociedade depravada e destruída. Ele é aquele que as influências do mal lá fora não afetam. Não destrói as convicções que ele tem. Porque essas convicções não são dele. As convicções são daquele Cristo que vive dentro dele. É diferente da conversão. Pois as pessoas que receberam esse batismo no Espírito Santo já eram convertidas. Já estavam em Jesus. É diferente. Tem gente que acha que só converteu depois que foi batizado no Espírito Santo. Pode ser. Pode ser. Porém, normalmente, nós somos batizados em Cristo primeiro. Depois nas águas. E depois no Espírito Santo de Deus. Primeiro arrependemos, depois cremos, caminhamos em direção àquilo que cremos, depois confirmamos publicamente aquilo que nós cremos e depois nós somos fortificados para viver uma vida que não é fácil, para viver uma vida que é difícil. Mas, estando fortificados, não damos passos para trás. Nós seguimos em frente. Porque já não é mais a gente, mas é o Cristo que vive em nós, que vai nos impulsionando, que vai nos guiando, que vai dizendo, esse é o caminho, segue esse caminho. Vai em direção a esse propósito, vai em direção a essa promessa. Creia, creia. Porque esse que foi batizado com o Espírito Santo, ele já sabe onde a fé dele está. Ele já sabe que a fé dele está em Deus. Ele já entende o poder do arrependimento. Ele já entende. Então, essa pessoa, ela só tem que caminhar. Ela só tem que seguir.
a gente lembra de Simão, que foi ministrado aqui 2 vezes. Simão, ele não foi batizado no Espírito Santo, e porque não foi batizado no Espírito Santo, caiu. Simplesmente não fazia parte do reino. Ele não tinha força, porque não era Cristo que estava empurrando, não era Cristo que estava direcionando ele, mas era uma fé muito mal colocada, que estava guiando. Então, esse batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Vamos para Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1. Amém? Efésios. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Depois da palavra e tendo nela crido, e assim nós nos tornamos morada de Deus em espírito. Então, depois de crer essa palavra aí, que nós nos tornamos aquilo que nós gostamos de dizer, somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, há esse revestimento de poder. Há esse revestimento de poder para essa mensagem ser anunciada. Só que para essa mensagem ser anunciada, nós temos que ter os nossos pés firmes naquilo que nós acreditamos. E porque nós temos que ter os nossos pés firmes naquilo que acreditamos, nós temos que ter a palavra de Deus em nós. Nós temos que crer nela, nós temos que amar ela, nós temos que conhecer ela para ser essa morada santa de Deus. Efésios 1, verso 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém? Então, o batismo em Cristo é um batismo de conversão. Batismo nas águas ensena o que houve no batismo em Cristo. E batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para que o Evangelho seja pregado. É um revestimento de poder para que nós venhamos apresentar o Deus que se fez conhecido a nós. Por isso que me lembra tanto João Batista. E não só João Batista, mas tantos outros profetas, que houve a necessidade de serem batizados no Espírito Santo, de terem o Espírito Santo dentro deles, senão aquela sociedade, senão aquele lugar, senão aquele ambiente, os tornaria, os corromperia. Mas tendo o Espírito Santo, não foram corrompidos. Amém? Então, é o viver de forma sobrenatural em Deus. Esse é o batismo no Espírito Santo. Agora o batismo em fogo. É difícil. Batismo em fogo. Mateus 3, 10. Achei Abacuque de novo. O dia que eu queria ministrar Abacuque, eu não achei. Três, 10. Amém? Deixa eu só ver um negócio aqui. Amém? Isso mesmo, Mateus 3,10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu falo, misericórdia, que batismo é esse? Que batismo é esse? Que referência é essa? O que acontece? Eu li esse versículo para a gente entender uma coisa. Existe uma linha teológica que acredita que fogo na Bíblia é somente condenação. Fogo na Bíblia é só condenação.
Aí eles pegam versículos como esses e dizem, tá vendo? É condenação. Porque toda árvore que não dá bom fruto vai ser jogada ao fogo. Pegam outros versículos e interpretam da mesma coisa. Porém, na Bíblia, o fogo ele não significa somente condenação. Porque imagina só, João Batista profetiza para os irmãos, faz a promessa para os irmãos. Ô, gente, é o seguinte, vai vir alguém que vai batizar vocês no Espírito Santo e no fogo. Aí fogo só significa condenação. Os irmãos iam olhar assim e falar, esse negócio tá meio estranho, tá não, João Batista? Como assim, irmão? Uai, fogo é destruição. Aí vai vir um que vai batizar a gente no Espírito Santo, depois vai destruir a gente? Aí João Batista, é mesmo, hein? Ai, Deus, por quê? E por isso que eu estou lendo esse versículo, porque tem gente que só interpreta fogo na Bíblia como destruição. E fogo não é somente destruição. Não é somente destruição. Fogo ele é destruição, mas ele é outras coisas também. E para exemplificar isso, a gente vai ler Zacarias 2:5. Zacarias eu vou na sorte, eu sei mais ou menos onde ele está, aí eu vou passando a mão. Aí daqui a pouco, ó. Zacarias 2, verso 5. 2, verso 5. Amém? Amém. Zacarias 2, verso 5. Está escrito lá. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. E dentro dela serei a sua glória. Então nós temos mais uma vez o fogo sendo representado aqui na Bíblia. E agora esse fogo está sendo representado como um muro em volta de uma cidade. Então, esse muro de fogo nessa cidade, ele faz duas coisas. Ele protege quem está dentro dessa cidade. Aqueles que forem atacar aquela cidade serão consumidos por esse fogo. Porém, aqueles que estão dentro dessa cidade estarão sendo protegidos por esse fogo. E o Senhor não fala somente sobre proteção, mas ele fala: serei a sua glória. Então, esse fogo, para quem não é o Senhor, é consumação mesmo. É ser destruído mesmo. Mas para aqueles que estão em Deus, esse fogo ele é purificação. Esse fogo ele é santificação. Esse fogo ele não vem para causar destruição em nós, mas ele vem para nos lavar, para nos purificar, para nos sarar, para tirar tudo aquilo de ruim que tem em nós, tudo aquilo de podre que tem na gente. É para isso que esse fogo vem. Então, quem interpreta fogo na Bíblia somente como destruição, converte. É igual a sarça. Converte. Porque para alguns pode ser somente destruição. Mas para aqueles que estão em Cristo, que Cristo está dentro deles, não é. Não é. Então, o fogo ele é purificação e santificação. Para os outros, juízo e condenação. Lá em Salmos 17, 3. Gente, eu tenho uma vergonha de falar que eu tenho dificuldade de achar Salmo. Salmo 17, 3. Ó, já sei. Achei o 19. Salmo 17, 3. Cadê o Salmo 17, Senhor? Achei. Salmo 17, 3. Salmo está depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Espero ter ajudado. Está no miolo da Bíblia. Salmo 17, 3. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará.
como fazem os homens pela palavra dos teus lábios. Eu evitei o caminho do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas e os meus pés não escorregam. Ih, eu perdi o negócio. E a ti, Deus, pois tu me... Não, eu perdi o fogo, não era esse não. Eu anotei errado, gente. Mas, em Salmos, depois vocês podem ler Salmos, fala sobre essa purificação. Em algum dos cento e tanto capítulos de Salmos, fala sobre essa purificação no fogo. Aí, vocês podem ler no sábado ou no domingo, vocês trazem para a gente. Porque o fogo, ele vem para essa purificação. E vem para essa santificação. E lá em Sodoma e Gomorra, o fogo ele veio para uma condenação. Porém, para Isaías, quando o fogo vem, ele veio para a purificação dos lábios de Isaías. Que a gente lembra, Isaías, ele já caminhava, ele já profetizava pelo Espírito Santo, ele já tinha dons operando nele. Porém, no capítulo 6, não vão lá ler não, porque senão vai demorar. Porém, no capítulo 6, há um toque de fogo nele, porque havia a intenção do Espírito Santo de usá-lo, batismo no Espírito Santo, mas também a intenção de aperfeiçoá-lo, batismo de fogo. Então, o batismo de fogo, ele é para nos aperfeiçoar, ele é para nos santificar, ele é para nos purificar. Então, por isso é necessário essa purificação e essa santificação mediante o batismo no fogo. Os apóstolos, eles recebem o Espírito Santo naquela ventania que ocorre em Pentecostes, porém, depois vem línguas repartidas como que de fogo, para que eles sejam purificados e para que eles sejam, esqueci outra palavra, para que eles sejam santificados. Isaías é a mesma coisa, ele já havia recebido o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus não queria que ele ficasse somente naquilo, mas queria também aperfeiçoá-lo e queria transformá-lo. E aí a gente pensa, tá, Luquez, mas qual que é o exemplo bíblico que mostra a real necessidade desse batismo de fogo? O exemplo bíblico que mais mostra essa necessidade do batismo de fogo é aquele que diz: expulsamos em teu nome, curamos, fizemos tantas coisas. Mas Jesus diz: não conheço vocês. E aqui, alguém duvida que esses homens expulsaram demônios? Alguém duvida que esses homens curaram? Alguém duvida que esses homens que vão chegar no juízo final fizeram tantas coisas mediante o poder de Deus? Eu não duvido. Eu não duvido. Mas eles foram aperfeiçoados. 97? Amém. Vamos seguir. Mas eles foram aperfeiçoados? Será que eles deixaram ser transformados? Será que eles procuraram essa transformação? Será que eles procuraram esse aperfeiçoamento? Ou será que eles chegaram em certo momento da vida cristã e estagnaram? Pararam nesse certo momento da vida cristã? E aí, infelizmente, quando a gente para num certo momento da vida cristã, é onde a gente começa a ignorar alguns fundamentos. É onde a gente começa a ignorar algumas coisas que não podem ser ignoradas. Que não podem ser ignoradas. Aí imagina, você converte, você é batizado com Cristo, você é batizado nas águas, você é batizado no Espírito Santo, pronto, sou um cristão perfeito. Estagna ali. Aí aquela hora que chega o pentecostal e fala: irmão, vigia. Tem toda uma caminhada à vida cristã. Cristo está nos aperfeiçoando dia após dia, após dia, após dia, porque há necessidade de sermos aperfeiçoados por Cristo. Há necessidade de sermos aperfeiçoados por Ele. Porque senão vai chegar um dado momento onde Cristo tentou tanto, mas tentou tanto nos mudar e nós não deixamos, que Cristo não nos reconhece mais. Que Cristo não sabe mais quem nós somos.
E por que ele não sabe? Porque nós nos tornamos outras coisas. Pegamos dons que ele nos deu, pegamos coisas maravilhosas que ele nos entregou, usamos esses dons, usamos essas coisas maravilhosas que ele nos entregou, porém não deixamos ele nos aperfeiçoar. Não permitimos um batismo de fogo em nós. Que é aquele batismo onde nós nos tornamos irreconhecíveis para as pessoas que nos conheceram na vida passada. Que nos torna outra pessoa. E que vai nos transformando outra pessoa. Porque esse batismo em fogo, ele vai nos tornando cada vez mais parecido com Cristo. Cada vez mais parecido com Jesus. Ele não permite a gente continuar sendo quem nós somos. Ele não permite que o Luquezzi continue sendo o Luquezzi, a mesma forma, mesmo jeito de falar, a mesma pregação, o mesmo negócio. Não, vai sendo aperfeiçoado. O dom que ele me entregou vai sendo aperfeiçoado. A forma que eu converso lá fora vai sendo aperfeiçoado. A maneira que eu me movo vai sendo aperfeiçoado. Vai sendo transformado. Vai se tornando outra pessoa. Vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Cada vez mais como Ele. Porque há essa necessidade de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Fomos crucificados com Ele. E agora Ele vive em nós. E Ele vive em nós, Ele não morreu em nós. Ele não está morto em nós, sem fazer nada dentro da gente. Mas Ele está trabalhando nesse coração. Ele está trabalhando nessa mente. Ele está trabalhando nessa pessoa e está aperfeiçoando essa pessoa com fogo. Com fogo. Então, ao arrependimento, a esses passos que nos levam à fé em Deus, depois a esses passos que nos batizam com Cristo, depois demonstramos isso sendo batizados na água, depois somos batizados no Espírito Santo de Deus, somos revestidos em poder para continuar permanecendo firmes e fortes. E depois disso, nós vamos sendo aperfeiçoados e nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Agora, esse é o evangelho que é pregado para o novo convertido, que é ensinado para o novo convertido. A necessidade dele caminhar, porque não é só isso daqui, meu filho. Não é somente se levantar a mão, nem você deu um passo, mas tem tantos outros. Tantos outros. Amém? Vamos orar? Glória a Deus, tu és santo e poderoso. Aleluia. Feche seus olhos, eleve seu pensamento aos céus. Começa a falar com Ele. Começa a dizer o quanto você o ama. Começa a declarar para Ele que Ele é santo, 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 santo. Começa a declarar para Ele que Ele é poderoso. Começa a exultar o nome dEle. Começa a exultar aquele que é santo, aquele que é bom, aquele que é poderoso. Começa a falar com aquele Cristo que morreu na cruz. Começa a falar com aquele que vive dentro de cada um de nós. Com aquele que nos aperfeiçoa dia após dia. Que tem trabalhado em nós dia após dia. Que tem trabalhado nesta casa dia após dia. Para aperfeiçoá-la, para torná-la cada vez mais próxima dele. Cada vez mais parecida com ele. Uma igreja que ama. Uma igreja que deseja a presença de Cristo e o mover de Cristo dentro dela. Uma igreja que entende que há vários passos e que nós estamos caminhando em direção a um reino santo. E por isso nós não podemos nos assentar à beira do caminho. Por isso nós não podemos nos assentar em algum lugar confortável.
Mas nós temos que continuar caminhando. Nós temos que continuar seguindo em fé, em direção a esse Cristo Santo, a esse Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos que glorificar esse nome. Nós temos que glorificar esse nome. Nós temos que desejar um batismo no Espírito Santo de Deus, mas um batismo também em fogo. Nós temos que desejar que as pessoas sejam batizadas em Cristo, sejam batizadas na água, sejam batizadas no Espírito Santo e sejam batizadas em fogo, para assim serem transformadas, para assim serem mudadas, para assim se tornarem parecidas com Cristo, para assim se tornarem cada vez mais parecidas com Ele, para serem santas, porque Ele é santo, para que Ele não venha esquecer quem elas são, para que Ele não venha esquecer quem nós somos, que nós não venhamos enterrar os nossos dons, mas que nós venhamos trabalhar nesses dons, que nós não venhamos nos paralisar somente em um momento da caminhada, mas que nós venhamos ousar dar mais passos, ousar caminhar cada vez mais em direção àquele que nos amou, aquele que se entregou e que morreu na cruz para a salvação de todo aquele que nele crê, de todo aquele que caminhar em direção a Ele. Senhor, te agradecemos, meu Pai, por tudo. Te agradecemos por tudo. Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso. O Senhor nos amou primeiro. Nós te agradecemos por isso. O Senhor nos encontrou primeiro, meu Pai. Nós te agradecemos por isso. O Senhor nos viu antes da fundação, meu Pai. E o Senhor nos amou antes da fundação. Senhor, nós queremos nos tornar cada vez mais parecidos contigo. Nós queremos nos transformar, meu Pai, cada vez mais na sua imagem. Cada vez mais parecidos contigo. Queremos ser uma igreja que mostra o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Queremos ser uma igreja que leva a mensagem do arrependimento. Queremos ser uma igreja que leva a mensagem da fé em Deus. Uma igreja que leva a mensagem dos batismos. Queremos ser uma igreja, meu Pai, que vive a Tua palavra por completo. Por completo, Senhor. Senhor, eu te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se coloquem de pé. Ainda no mesmo espírito de oração, de entrega. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Ó meu Pai, por mais uma vez falastes à tua igreja, Pai, por meio do teu servo. Conduzido, Pai, impelido pelo Espírito Santo. Trouxe-nos, Pai, o alimento nessa noite, Pai. Mas é um alimento, Pai, que não nutre apenas por um dia, mas por toda a nossa permanência na terra. Deus, continuai a nos guiar e nos direcionar na Tua Santa Palavra, Pai, e no Teu Santo Espírito. Nos leva, Pai, a um degrau mais alto, a um patamar mais alto. Nos conduz, ó Deus, pela vereda da Tua justiça, Pai. E que possamos, Pai, ser a igreja, ó Pai, movida pelo alto, conduzida pelo Teu Espírito Santo. A igreja, ó Pai, que tem valores a apresentar, valores, Pai, a proclamar,
a levar, a ensinar. Pai, nos leva, Senhor. Usa-nos, ó Pai, como a igreja desses últimos dias, Pai, que tem a Tua palavra, que tem a Tua presença, que tem o poder do Senhor, que tem o Teu fogo, que tem a Tua unção, que tem ousadia, que tem intrepidez. Nesse tempo no qual estamos vivendo. Meu Pai, é necessário que os olhos da Tua igreja estejam abertos, os ouvidos da Tua igreja estejam abertos, para ver, ouvir e entender o Teu propósito. Que não estejamos estagnados, parados, travados, bloqueados, mas que os nossos passos eles aconteçam, uma salvação, umas almas sedentas para o reino do Senhor. Que sejamos, Pai, levados e guiados pelo Teu Espírito a essas almas, Pai. Mas nos leva, Senhor, a conhecê-lo ainda mais, aprofundar, Pai, aprofundar, Senhor, em Ti, Pai, em buscá-lo, ansiá-lo, Pai, por Ti em nós, e transmitir, ó Pai, a Tua essência para o nosso próximo. Muito obrigado, Deus, pela palavra, muito obrigado pela vida do nosso irmão, do ministro, Pai, dessa noite. Obrigado, Deus, que o Senhor continue conduzindo, guiando, direcionando, e que o Senhor continue com a Tua igreja, Pai, guiando, conduzindo, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, pedindo força e poder do alto para nos guiar. Abençoa, Pai, a nossa vida, abençoe a nossa família, abençoe, Pai, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite presente. Abençoa, Pai, a nossa semana. Abençoe, Pai, o trabalho de nossas mãos. Abençoe, Pai, as palavras dos nossos lábios, a nossa mente, os nossos pensamentos. Que os nossos pensamentos sejam eles pensamentos do Senhor. Que a nossa fala, a nossa pronúncia seja a pronúncia do Senhor. Que as nossas ações, os nossos atos sejam atos do Senhor. Que os nossos passos sejam passos no Teu caminho. Nós oramos, Pai, pedimos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, Pai, a comunhão do Espírito Santo Consolador esteja em cada um de nós, hoje e todo sempre. E toda a igreja diz, amém. Ide em paz e que Deus os acompanhe. Tenha uma semana de vitória, na gloriosa graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.